1º de abril. Narrativas da cadeia. Salim Miguel. Parte 7. Liberdade. Na fila. É tua vez. Tens o prato na mão. Começas a te servir. Refeitório lotado. Em meio ao burburinho se destaca bem alto uma voz. O vizinho atrás de ti chama a atenção. Olha, é contigo. Mais alta a voz repete. Insiste. Sim, é contigo mesmo. Pensas, o que será que vem por aí? Coisa boa não deve ser. Vai para quase 50 dias, está preso. 30 incomunicável. A dúvida angustia, sufoca. Intranquilo respondes. Pronto, o que é? E então as palavras seguintes te põem em transe. Estacas. Todos estacam. Não queres acreditar. Dizes, me deixe em paz. Sim, quero comer. Que brincadeira mais besta. A voz, em meio ao silêncio que se faz, repete, mais alto ainda. Anda, vamos! Tenho aqui a ordem para a tua soltura. Chegou agora. Duvidas. Deves estar sonhando. Te ouves de novo. Me deixa jantar tranquilo, já disse? Para logo reformular. O que é mesmo? Repete para mim. O que é que disseste? É de verdade? Enquanto o oficial de dia ergue um papel exíbio, agita-o insistente para que todos possam ver. Está aqui o comunicado que nos chegou para te soltar. Veio do Rio. Murmúrios, a palavra Rio. Parece mágica. Só então começas a sair do pasmo que te toma, uma sensação que não consegues exprimir. Olhos embaciados, corpo mole. Pernas bambas, mente turbada. Os demais presos, companheiros daqueles dias cinza. Ao te verem dar um passo adiante, reclamam. Fica, fica! Janta com a gente pela última vez. Vamos comemorar, depois vais. E tu, meio rindo, meio a sério, voz embargada. Vocês estão malucos, vão me mandar já já. E se chega uma contra-ordem, hein? Nesta loucura que andamos tudo é possível. Vou me mandar rápido. Lá fora qualquer dia a gente se vê para comemorar. Apesar, acompanhado de alívio. Alguns riem, outros suspiram. Ainda outros se põem muito quietos. É como se pequena parcela de cada qual estivesse também sendo libertada contigo. Sabes o que é isto? Já passaste pelo mesmo, por ocasião da saída de outros. Sensação contraditória, satisfação pela liberdade do colega, pesar por não estar no lugar dele. Olhas ao derredor de ti, um preso mais próximo te aperta a mão, outro te toca no ombro, um terceiro te abraça. Todos pararam de comer ou de se servir. Te diriges para a porta, não sabes o que foi feito com o prato que tinhas na mão. Ainda seguras com firmeza os talheres. Te viras para o oficial de dia, para teus companheiros, entre eles já alguns amigos, para os vigias, empunhas bem alto os talheres e proclamas em voz firme, definitiva. Vou levá-los, lembrança daqui para o resto da vida. Faca e garfo expostos que nem um troféu. Ninguém retruca, o silêncio retorna. Se adensa mais. O oficial faz um gesto de cabeça. Nunca saberás se de aquiescência ou de impaciência, te apressando. Vamos, vamos! Da porta, pela derradeira vez te viras. Queres gravar, reter tudo aquilo que agora faz parte de tua vida. Olhas com atenção para o refeitório, para a comida. Leve fumaça se evola dos panelões. Para os rostos entre ansiosos e felizes que te observam e te desejam boa sorte. Certamente cada qual pensando quando chegará a minha vez. A data da saída também se grava para sempre em ti. 20 de maio de 1964, às 18 horas, exatos 48 dias depois da prisão. Entre os presos circulava a notícia de que quem ultrapassasse os 50 dias teria prisão preventiva decretada. Escapaste por 2 dias. O oficial e tu saem. A porta se fecha. Um ciclo de tua vida se fecha. Outro se abre naquele exato momento. Vocês começam a atravessar o pátio. Estaria mais longo ou mais curto do que quando cruzaste pela primeira vez? Agora ele te aproxima da liberdade. Te recordas da outra manhã, que te parece tão distante, em que caminhavas em direção ao alojamento, sem saber o que viria pela frente, o que te reservava o destino. Que sensação te domina agora? Não tens como descrevê-la, pelo menos por enquanto. O que sentes é algo difuso, informe, mil emoções desencontradas.
que como um raio surgem e somem. Estranho, deverias estar vibrando de felicidade. Clara, límpida, a noite se fechou. Estrelas que brilham piscam. Um pedaço de lua te segue. No alojamento raras luzes. Um que outro preso que não foi jantar. De novo, precisas explicar o que está ocorrendo. Caminhas até teu quarto. Juntas atabalhoadamente roupa, livros, cadernos, objetos de uso pessoal. Espalhados numa cadeira. Olhas na extensão de todo o alojamento. Teu lar nestes 48 dias. Quantos entraram e quantos saíram, quantos sonhos e quanto desespero. Há os que sabem enfrentar com estoicismo os momentos mais duros e os que se entregam logo ao desânimo, gemendo pelos cantos, reclamando do destino ingrato. Tudo isto começa a ser passado, um passado que não mais te largará, grudado em tua carne, impresso em tua pele, entranhado em teu sangue, presente em teus mais íntimos pensamentos. Para sempre. Para sempre. Te detens uns instantes, indeciso. O oficial te apressa. Anda, anda. Te falta algo ou gostaste da casa? Queres ficar mais um tempinho? Dá-se um jeito, não seja por isso. Começa a te movimentar, eis a porta. Desces os degraus, chegas ao portão de saída. O oficial faz um gesto. O vigia abre o portão, te olha diferente de quando saías no jipe. O oficial te estende a mão, que apertas, sorri, te desejando felicidades. Saíste. Com um rangido, o portão se fecha. Estacas, indeciso. Agora sim, é verdade. O ar mais leve, o ar mais gostoso, o ar mais suave, o ar mais puro. É outro ar da liberdade. A nítida diferença entre o ar que respiravas no quartel para além do portão, como preso, e o ar aqui de fora. Não te cansas. Em longos haustos o absorves. Ele te revitaliza. Bates no peito, inspiras, expiras, pulas de alegria. Danças uma dança frenética, louca. É um ar fino, embriagador. Olhas para o céu, observas a noite outonissa. As parcas luzes te piscam, cúmplices. Não caminhas, flutuas. Sacola ao ombro. Ali perto a Avenida Rio Branco. Em minutos estarás na casa de teu pai. Nem imaginas o susto dele. Em seguida, a alegria. Bates a porta. A empregada vem atender. Te olha abismada, como se enxergasse um fantasma. Abre mais a porta sem pronunciar palavra. Teu pai está sentado no mesmo canto de sempre, perto da janela. Ouve rádio. Foi ontem que o deixaste ali, assim, não foi? O tempo retroage. Não. Ele te fixa. Esfrega os olhos, não consegue falar. Também tu não. Vocês se abraçam. E as primeiras palavras que profere são: fugiste, foi? Fugiste, né? Vamos te esconder. Onde? E tu? Ora, pai, fugir como? Me diz. Me soltaram. Descrente, repete. Sei, fugiste. Soltar assim sem mais nem menos. Ah lá, pensas que não sei? Estou o tempo todo grudado no rádio. Estão, cada dia prendendo mais gente. Quando vai acabar esta barbaridade? Demora até que se convença, se acalme. Chama tuas irmãs, vocês começam a conversar. Ele envelheceu neste mês e pouco, rosto chupado, olhos encovados. Talvez tenha envelhecido mais do que tu. Quer saber como foste tratado. Fala-se tanto em tortura, acha que estás mais magro, quando na verdade engordaste. Mas o diálogo é difícil, artificial, como se o momento de comunicação e integração ainda não se houvesse estabelecido entre vocês. Há um tempo de espera, de reaproximação. Ficam se olhando em silêncio. De repente te lembras de teu irmão, morando ali perto, que tem um carro. Sentes urgência de ver tua mulher, teus filhos. Pedes que teu pai lhe telefone. Não diga nada, só o chame. Que venha com o carro. Não demora, ele chega, mora ali perto, na outra quadra. Porque será que a primeira questão que te coloca é a mesma? Se fugiste? Explicas. Tenho cara de quem sabe fugir. Mas, de que maneira fugir? Fugir para onde? Ele diz, tem gente fugindo. Pelo menos é o que se comenta. Dizes, não fugi. Fui solto. Não me peças para explicar como, não sei. Outra vez tens que contar tudo. Percebes uma pontinha de decepção em teu irmão. Tão mais emocionante e dramática uma fuga rocambolesca.
Ou é o ficcionista que vem à tona e já começa a elaborar futuros enredos? De forma lenta, caprichosa, vai soletrando. Fui solto há pouco. Me acredita? Ainda descrente indaga. Como? E tu? Como o quê? Como foste solto, ora? Me explica. Por que foste solto? Não sei o porquê. Será que não estás satisfeito? Me querias mais tempo lá? Querias? Ele se irrita. Não brinca. Não estão soltando ninguém. Estão aprendendo. E tu? E eu sou ninguém, bolas. Te manca teu tanso. Sou eu. Ele se irrita. Não brinca. Anda. Me diz o que sabes. Que milagre foi este? E tu lá vais saber. O certo é que estás ali. E queres ir logo para a tua casa. Depois, com calma, vocês terão tempo de conversar, esmiuçar, desvendar. Agora o que mais queres no mundo é ver mulher, filhos, abraçá-los, beijá-los. Desatento, não respondes às perguntas do teu irmão, que não se cansa. Insiste em saber como se deu a soltura. De quem o aviso, se leste o papel, se havia alguma perspectiva anterior. Se viste a assinatura no comunicado. Pode ser uma armadilha. Nada sabes. E se fosse uma armadilha? O fato de veres os teus é suficiente. Tem mais. Quem sabe, aí sim podes fugir. A verdade é que a notícia te apanhou de surpresa. Por mais que busques, é incapaz de imaginar o como e o porquê. Quais forças? E intimamente te ris da palavra forças. Teriam atuado, influenciado? Sim, vieste. A ordem de soltura veio do Rio, para o 14º Batalhão. E de lá foi passada para o comando da Polícia Militar. Só mais tarde, já morando no Rio de Janeiro, virias a saber detalhes. A luta dos amigos, entre os principais, um Adonias Filho, um Marques Rebelo, que nela se envolveram para te ver solto. Neste momento, o que te está interessando é chegar logo em casa. Nunca o trajeto te pareceu tão interminável. Reclamas de teu irmão, a merda deste carro não anda. A estrada se alonga, acelera, vamos, mais rápido. Eis a subida, pequena elevação, te viras. Lá para trás o mar, eis a primeira curva à direita, eis a segunda à esquerda. Ainda de longe vês tua casa, a porta. Tocas a campainha, bates sem dar tempo que alguém chegue. A teu lado teu irmão também bate. Será que vão perguntar se fugiste? Passos, acompanhado de um, já estou indo, espera. A porta se abre. Quem a terá aberto? Um grito ribomba, extravasa para o interior da casa, vara à noite, atravessa-a como um relâmpago. Logo todos, mulher, filho, sogra, estão te cercando, te apalpando, te abraçando, te beijando, a choro e a riso. De que maneira transmitir aquele momento de intensa emoção? Como explicar o reencontro de seres que se amam? E mais uma vez, constatas a verdade do que teoricamente intuías, repetias. Te convences da incapacidade das palavras, ou de tua incapacidade, para a transmissão de tais sentimentos, da pobreza delas em tais momentos. Tudo se embaralha dentro de ti. O tatear dos corpos que se buscam fala mais alto. Discretamente, teu irmão se despede. Liberdade? Em liberdade, tinhas imaginado retomar logo tuas atividades rotineiras. Não foi assim. Cidade e população sendo as mesmas, não eram as mesmas. Novo componente se infiltrava no tecido social. As pessoas se encaravam sem o mesmo ar de espontaneidade de antes. Um receio latente permeava as relações até entre parentes e amigos íntimos. Também contigo, fato idêntico ocorreu. As coisas se mostraram diferentes, revelando outra face, ainda mais visível. Eras, afinal, alguém que devias ter culpas. Acentuava-se o culpas, recém-saído da prisão, bom ser evitado. Nem bem havia sido preso e teu contrato de trabalho com o governo do estado foi rescindido. Certo que teus colegas do gabinete de relações públicas protestaram, em vão. Começavas ali a conhecer um pouco mais o bicho-homem, com todas as suas forças e em toda a sua fragilidade. Na reunião em que se decidiria tua sorte, alguém que consideravas amigo da tua geração foi o primeiro a pedir tua cabeça. Insistiu na degola. E um velho com quem só tinha relações profissionais foi o que mais te defendeu. Era conservador, mas um homem íntegro. Fez questão de deixar registrado que na tua atividade como profissional nunca havias criado qualquer problema de qualquer ordem.
Também no contato diário a situação adquiriu nuances antes inexistentes ou inapercebidas. Amigos de anos, assim mesmo entre aspas, dobravam esquinas para não te encontrar. Por outro lado, pessoas que pouco conhecias ou nem conhecias faziam questão de te convidar para um cafezinho no Ponto Chique, para um papo sobre a figueira da Praça 15, para uma cerveja no Miramar, para uma visita à casa deles, inventando desculpas. Tem um livro que vai te interessar, comprei um quadro, quero que o vejas. Ou sem qualquer espécie de desculpa. O puro e simples convite. Sim, intuías, a liberdade é um dom indispensável ao ser humano. Dele faz parte intrínseca. Força é saber aproveitá-la, usufruí-la, compartilhá-la. O ar da liberdade, conforme constataras ao sair da prisão, é mais leve, mais gostoso, mais fraterno. Só que, percebias agora, existiam várias modalidades de liberdade, e cada um tinha a sua concepção de liberdade. A tua era agora uma liberdade vigiada, contestada, recusada por alguns. Voltaste ao trabalho na Agência Nacional. As informações que antes se chegavam em excesso agora mal pingavam. No Rio, assumira a direção geral da agência o escritor Adonias Filho. Embora nunca negasse suas tendências conservadoras e direitistas em política, pois nas letras era um inovador e um revolucionário, ele se mostrou, naquela emergência, muito mais digno do que notórios esquerdinhas. Lutou e garantiu o emprego de muitos, entre eles o teu. Anos depois, já morando no Rio, é que fosse saber o quanto fizera pela tua libertação. Vocês haviam sido apresentados por Jorge Lacerda, quando dirigia o suplemento Letras e Artes. Fizeram um bom relacionamento, mas não podiam ser considerados amigos íntimos. Em Florianópolis, os meses iam passando. Percebias que tua posição continuava instável. Mesmo que teu processo tivesse sido arquivado por falta de provas, adversários continuavam intrigando, provocando e insinuando. Vagas notícias circulavam. Amigos haviam viajado ao Rio e Brasília. Pediam teu emprego, insistiam na tua demissão, diziam estranhar que um notório subversivo que estivera há mais de um mês preso permanecesse atuando no escritório da Agência Nacional. Alguns se defendiam, alegando a inexistência de provas. Ora, provas, retrucavam. Para que provas? Basta ver a atuação dele na área cultural, que continua intensa. Um dia, começos de 1965, recebes um telefonema da direção da agência. Adonias Filho comunicava que ia te mandar passagem aérea. Precisava ter uma conversa urgente contigo no Rio. Não titubeaste. Seguiste no primeiro avião. Ele foi direto e franco logo no primeiro encontro. Assunto: nada se apurara de concreto contra ti. Ele achava que todos deviam ter direito às suas ideias. Repetiu que teu processo fora arquivado por insuficiência de provas. Nada tinham encontrado de incriminatório. Voltava a alegar tuas ideias. Repetia: ninguém pode ser discriminado por ter ideias. Aliás, todos precisam ter ideias. Mas o país atravessava um momento extremamente difícil e de desencontro. Devias compreender. Pedidos e reclamações não paravam de chegar até ele, mas até o Ministério da Justiça. Com espantosa regularidade. Queriam a tua demissão sumária. Ele brincou: vai ver, o país se salva com a sua demissão. Adonias não podia garantir por quanto tempo, mas ia conseguir te manter no emprego em Florianópolis. Ninguém discutia tuas qualificações para o cargo. O fato não era esse. Também, de forma direta, sem tergiversação, com igual franqueza, perguntaste o que me sugere, qual a solução viável, o que me propõe. E ele: vem trabalhar comigo no Rio, aqui na direção geral. É uma cidade grande, posso garantir seu emprego. Seu caso é um entre centenas. Se pulveriza entre os tantos outros. Não pensaste duas vezes, mal terminou de fazer a proposta e respondeste no ato: top! Quando quer que me transfira? E ele: já. Dali a 2 meses se completaria 1 ano do golpe. Virada completa, que não estava em teus planos imediatos, ou sequer mediatos. Se bem que não descartada a mudança para um centro maior. Logo estavas no Rio. Novo ciclo se abria na tua vida e na dos teus. Foram de início anos extremamente difíceis, lutando em busca de sobrevivência, buscando integração num ambiente desconhecido. Mas não podes te queixar. Provaram-se enriquecedores, tanto do ponto de vista estritamente pessoal como profissional de realização. Aos poucos foste te adaptando, fizeste novos e fraternos amigos, ampliaste tua visão do mundo, atuando num ambiente mais amplo,
Reavaliaste tua percepção do ser humano. Conheceste novas terras e novas gentes. Perspectivas se abriram em vários campos de atuação, no jornalismo, no cinema, nas letras. Só que continuavas sentimentalmente ligado a Florianópolis, cidadezinha de inexplicável fascínio. Afirmava-se: quem desse 2 voltas em torno da antiquíssima figueira da Praça 15 não mais teria como esquecer a velha vila de Nossa Senhora do Desterro, nome trocado em fins do século passado, devido à prepotência de Moreira César, o preposto de Floriano Peixoto para Florianópolis. A população relutava em aceitar a nova, não tão nova, já com quase 100 anos, denominação. A verdade, independente do nome, é que permanecia latente no visitante o desejo de retornar, por vezes para nunca mais sair da cidade, transformando-se num autêntico manezinho da vila. E tu havias dado infindáveis voltas em torno da figueira, havias passado horas à sua sombra acolhedora. E logo que se tomou possível, inventavas desculpas para uma visita à terra e aos parentes. Ainda no Rio percebias pelas informações que te chegavam, pelas viagens que fazias que, em lugar de se voltar à normalidade conforme prometera o Marechal Castelo Branco, que assumira a presidência da República, a situação no país começava a se deteriorar mais. A luta pelo poder entre os militares se ampliava, a tal ponto que o período de 1964 a 1968, por incrível que pudesse parecer, deixaria saudades diante do que viria com o AI-5. Chegavam os anos de chumbo, de terror indiscriminado, o precário conceito de liberdade, tão precário a partir do golpe de 1964, derruía por inteiro. Surgiram os sequestros, as guerrilhas, a repressão, as torturas, o pavor, as mortes. Mas já aí, no que diz respeito à proposta que pretendias, a história, como diria Kipling, é outra. Fica, quem sabe, para mais tarde. Relação dos presos no quartel da PM, de acordo com as anotações no caderno. Mauri, contador da gráfica, Florianópolis. Aurélio Alves, inspetor de trânsito aposentado, Florianópolis. Mário Moraes, funcionário do TAC, Florianópolis. Luiz João de Andrade, funcionário do DCT, Florianópolis. Valdir Silveira, estudante, Florianópolis. Pai estivador, Itajaí. Luiz Henrique da Silveira, acadêmico de Direito, Florianópolis. Benito Machado, presidente do Sindicato de Energia Elétrica, Florianópolis. Orivaldo Prazeres, estudante, Biguaçu. Arno Lipel, funcionário da Celesc, Florianópolis. Luiz João, motorista, funcionário público, Florianópolis. Armando Muniz, engenheiro químico, Lages. Guarino e Léo, alfaiate, Lages. Jaime Garbelotto, funcionário do IAPC, Lages. Hugo Borges de Melo, proprietário de alfaiataria, Lages. Pedro Antônio Miguel Gemaza, industrial, Lages. Ariovaldo Caon, fiscal do IAPC, Lages. Edésio Caon, advogado, professor, jornalista, Lages. Arnaldo Rosa, comerciante, Lages. Jonas Ramos Martins, fiscal do IAPC, Lages. Carlos Vogel, eletrotécnico, Itajaí. Dirceu de Sena Madureira, médico, Itajaí. Nilson Vasco Gondim, funcionário da Caixa Econômica Federal, ex-pracinha, Itajaí. Dalmo Vieira, advogado, Itajaí. Francisco José Pereira, advogado, Blumenau. Alfredo José Gonçalves, cobrador, Blumenau. José Rosa da Silva, funcionário público, Blumenau. Afonso Schimmer, jardineiro, Blumenau. Hilton Zimmermann, mecânico, Blumenau. Edelui Farias, motorista, Blumenau. Erwin Lochner, relojoeiro, Blumenau. Manuel de Souza, mecânico da Força e Luz, Blumenau. Saul Buccelli, engenheiro, Blumenau. Herbert Jorge, advogado, Blumenau. Sálvio Cunha, estivador, São Francisco. Ilzan Rosalvo Silveira, conferente, São Francisco. José Cedro de Ataíde, marítimo, São Francisco. Ruberval de Oliveira, estivador, São Francisco. José Januário de Oliveira, arrumador, São Francisco. Antenor Rinaldo da Silva, funcionário autárquico, São Francisco. Álvaro da Conceição, arrumador, São Francisco. José Silvério da Cunha, operário, São Francisco. Santino Marçal, operário, Araquari.
Nício Lopes, lavrador, Araquari. Eduardo Mussi, estudante, Laguna. Antônio Carlos Baiense, bancário, Florianópolis. Dibo Elias, gráfico, Florianópolis. Israel Gomes Caldeira, diretor do DCT, Florianópolis. Arthur Rodolfo Sullivan, professor, Florianópolis. Nésio Jacques Pereira, funcionário do DCT, Florianópolis. Alcebiades Pinheiro, advogado, Bom Retiro. Edilberto Jung, bancário, Concórdia. Emanuel C. dos Santos, bancário, Concórdia. Luiz Gordinho, Silvério, Cabonfrísio, Agiota, São Joaquim. Florianópolis, abril, maio de 1964. Anotações. Florianópolis, maio, setembro de 1992. Texto final. Pós-fácil. A culpa dos jovens. Hélio Pólvora. Espero que o meu amigo Salim Miguel já esteja solto. O habeas corpus que iam pedir em seu favor há de ter falhado, porque a instituição caiu de moda depois de abril, mas não falhará de certo a inocência de Salim. Duvido muito que consigam formar a culpa desse catarinense de rosto cheio e satisfeito, nome de turco e mau comerciante. A livraria Anita Garibaldi, que ele teve na Praça 15 em Florianópolis, não resistiu ao lirismo do dono. Acabou desfalcada pelo próprio dono, que levava os livros para casa e que, ao encomendar livros às editoras do Rio e São Paulo, guiava-se mais pelo seu rigoroso gosto pessoal do que pelo gosto do público. Nós, amigos do Salim, só lhe reconhecemos a culpabilidade em duas coisas. Desde 1955 não nos dá um livro seu e ultimamente andava engordando muito por culpa do frio que faz em Florianópolis. Então, por que o prenderam? De longe acompanho o Salim desde 1950, desde os tempos da Revista Sul e das edições Sul, que nos deram escritores como Guido Vilmar Sassi, A. Boss Júnior e Silveira de Souza. Nesse movimento literário que se projetou da província por todo o Brasil, pontificava Salim Miguel, espécie de conselheiro, intérprete do sentimento de renovação da turma, crítico, relações públicas, o diabo. Tudo isso em função da literatura. Um sonho que se desfez em 1958, porque houve deserções, faltava dinheiro, e os que continuavam na revista já não eram tão rapazes, tinham outras e mais prementes obrigações na vida. Num depoimento que lhe pedi em março de 1958 sobre a morte da revista, Salim explicava as dificuldades do meio pequeno com uma frase verdadeira. Intelectual velho da província é instituição, escritor novo é caso de polícia. E dizia que os jovens não podiam aceitar como definitivos os beletristas da terra. Queriam mais, queriam abrir debates, discutir problemas, dar uma mensagem que julgavam só deles. Precisava extravasar-se. Será que 14 anos depois, morta a revista, suspensas as edições Sul, o meio ainda reagiu contra os jovens? Ainda reagiu contra Salim Miguel? Será que o inspirador desse movimento, que deu 3 ou 4 escritores de força, foi denunciado como comunista por algum mau poeta ou acadêmico atacado pelos rapazes de então? Hoje, pais de família e empenhados no sonho mais lustro de uma autêntica realização literária? Volto aos livros de Salim. Velhice e Outros Contos, 1951. Alguma Gente, 1953. Rede, 1955. E neles não encontro as agora decantadas atividades subversivas, nem sequer o tom de panfleto que tem caracterizado a ficção brasileira, voltada para a terra e para o drama dos humildes. Encontro apenas aquela solidariedade de Gil Vicente quando disse: nós somos vidas das gentes e mortes de nossas vidas. Releio artigos de Salim por mim publicados. O espanto que lhe causou no anoitecer a notícia da morte do seu amigo Jorge Lacerda, diretor do saudoso suplemento Letras e Artes, do jornal Amanhã. Com o seu ingresso na política, novos contatos se fizeram mais escassos. Dizia Salim Miguel, em julho de 1958, recordando o amigo. O crítico Salim Miguel, de aguda percepção, como naquele artigo em que considerava Machado de Assis um contista, inclusive nos romances, e escritor mais erótico do que essa de Queiroz. Onde está a subversão? Relembro Salim em suas vindas ao Rio, as conversas na mesa de bar até alta madrugada, a angústia de Salim, que também era a nossa angústia. Forçados a sobreviver, forçados a ganhar dinheiro para o almoço e o jantar do dia seguinte. Dificilmente podíamos conciliar a vida e a arte,
Os temas de contos, novelas e romances enchiam nossas cabeças e nos levavam ao desespero. Se este sentir e esse sofrer, se essa busca do autêntico, se este esforço da definição constituem acaso ato subversivo, então toda esta nova geração brasileira que saiu ou está por sair das universidades, que está escrevendo, lendo, estudando ou simplesmente se preparando para viver como homens responsáveis, então todos nós merecemos estar segregados na cadeia, em lugar oculto e não sabido, e sem direito de defesa, sem direito sequer ao habeas corpus, que já foi uma instituição brasileira por excelência. Nós, os jovens, não somos culpados por essa agitação, essa inquietação e esse ceticismo que nos envolve como uma auréola. Já vimos falhar muitas revoluções feitas em nome dos altos ideais humanitários, e o expurgo significa para nós apenas uma oportunidade de cheirar a imundície. É preciso cheirá-la, disse o velho Hemingway, antes de estourar os miolos para se conhecer a verdade. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 7 de junho de 1964. Fim.